Olá pessoal, iniciando aqui a nossa terceira aula sobre execução penal. Gostaria que todos prestassem bastante atenção, todos são bem-vindos para assistir. É uma matéria realmente muito interessante. Como dito anteriormente, nem todo colega, nem todo advogado gosta dessa matéria e acha até que é uma matéria muito subjetiva, uma matéria que não tem assim muito interesse. Então, o advogado é contratado para defender o cliente. Após o trânsito em julgado da sentença, acabou o trabalho. É isso que a maioria pensa. Mas não é verdade, né? Conforme já dito anteriormente, quando o réu é condenado, transitou em julgado, esse processo se encerra, ele vai para o arquivo, ele acaba. E é aberto um novo processo, inclusive com outro juiz, nas comarcas onde existe mais de um juiz. E aí sim, aí inicia a execução penal, com base na Lei 7.210 de 1984. Essa lei realmente veio para normatizar a execução penal. Os seus primeiros artigos, por exemplo, o primeiro artigo, vem falando que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. O que quer dizer isso? Quer dizer exatamente que essa lei ela veio para isso, para regulamentar o cumprimento da pena. O juiz da execução penal, ele não tem nem que se interessar mais pelo processo originário, pelo processo de conhecimento. Agora, é exclusivamente o processo da execução. O artigo 2º vem falando que a jurisdição penal dos juízes e tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução na conformidade dessa lei e do Código de Processo Penal. Aqui é interessante, porque vem falando sobre a lei em si, a lei de execução, mas falando também que a execução penal, ela depende um pouco, vamos dizer assim, do processo de execução. Porque o processo de execução, o processo de execução penal, o Código de Execução Penal, é a lei principal na condução do juiz para os processos em si. Logo, embora a Lei 7.210 seja uma lei autônoma que trata exclusivamente da execução penal, ela depende, em parte, do Código de Processo Penal, como dito, por ser a lei principal. É interessante que esse artigo 2º tem um parágrafo único que diz que essa lei aplicar-se-á igualmente aos presos provisórios e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. O que quer dizer isso exatamente? Será que o militar que recebe lá uma punição disciplinar e é preso, e fica preso no seu quartel, será que ele está sujeito a essa lei? É uma questão que muitas pessoas têm dúvida, né? Principalmente estudantes, até mesmo alguns advogados. Mas não. O militar preso por transgressão militar, recolhido a uma unidade da polícia militar, qual que seja polícia militar, exército, aeronáutica, qualquer dessas unidades, ele não estará sujeito à lei de execução penal. Só estará sujeito se ele for condenado e recolhido a uma unidade prisional que esteja sujeito ao juiz da execução. Aí sim, aí a sua pena também será cumprida de acordo com as normas da execução penal. E é interessante que o artigo 3º, ele diz o seguinte: ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não
atingidos pela sentença ou pela lei. E o parágrafo único desse artigo ainda diz: não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Então aqui fica bem claro: se o cidadão foi preso por alguma transgressão penal, mesmo não sendo condenado, ele estará sujeito, né? Porque sendo um preso provisório, estará sujeito às normas dessa lei. E o condenado, é evidente, condenado por crimes, condenado pela justiça comum, sim, estarão sujeitos também às normas estabelecidas nessa lei. E o artigo 4º, para complementar essa parte, diz que o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Só retornando um pouquinho aqui ao artigo 3º, diz que não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Isso aqui é na questão de acomodação dos presos. Então, a unidade prisional não pode ter nenhum tipo de restrição. Se está lá uma pessoa de uma religião ou de outra, eles poderão ficar juntos, não tem problema, porque não será permitido à unidade criar normas específicas com base na questão religiosa, social ou mesmo política. Logo, todos terão o mesmo tratamento, independente da religião, da ideologia, ou da cor, raça ou opção sexual, não haverá. É evidente, nos casos do preso que se declara a sua opção sexual diferente, se é o que se chama de trans, se é um homossexual assumido, ele poderá ter uma destinação diferente, poderá ser criado uma área específica para o preso chamado trans, desde que assim ele se declare e solicite, né, essa especificação do seu local de cumprimento da pena. Isso é até previsto na lei. Agora, como que a sociedade poderá ajudar no cumprimento da pena? Em atendimento ali ao artigo 4º. Pode-se criar empresas, né, como existe em Minas Gerais, empresas, para dar trabalho para o preso, principalmente o preso em regime semiaberto, já que o preso em regime fechado não poderá ter trabalho externo, a não ser em serviço público, né, devidamente acompanhado por escolta. Então, nessa terceira aula, nós entramos especificamente na lei, aqui nos 4 primeiros artigos. Eu gostaria de dizer que na próxima aula nós vamos continuar, então, especificando, determinando, analisando os artigos da lei e também o que acontece na prática, no dia a dia, nas unidades prisionais. Foi um prazer estar novamente, espero que tenham gostado, e quem gostou, por favor, inscreva-se no nosso canal, será um prazer muito grande receber as pessoas. Muito obrigado e até a próxima.